Capítulo 979, Deuses entre nós 1. Porque sempre que eu volto para casa, a primeira coisa que vocês me pedem são brinquedos. Porque quero que vocês percebam que violência não é legal. Sempre que eu era chamado para consertar uma bagunça, um monstro deixava muita gente infeliz. Mesmo depois que eu derrotei o monstro, suas vítimas ainda precisavam de ajuda. Leria, Aran, esta é a vida fora de nossa aldeia. Se um dia você exercer o mesmo poder que eu, quero que se lembre deste lugar. A magia é apenas uma ferramenta. Ela não torna seu dono melhor ou mais justo do que os outros, apenas tem mais sorte, Lit disse a Aran e Leria. Em seguida, ele caminhou pela enfermaria, precisando apenas de um toque para diagnosticar o problema e outro para consertá-lo. Ele deixou pacientes com órgãos danificados ou dedos faltando para Nalrond, explicando-lhe como usar as informações obtidas por meio dos feitiços de diagnóstico que Lito ensinou ao máximo. Antes de introduzir o estudo da anatomia, mesmo o tratamento de uma fratura cognitiva exigia magia de nível 4. Deixando para o corpo do paciente a tarefa de colocar os fragmentos ósseos no lugar, eles geralmente causariam muitos danos no processo. Agora, no entanto, um curandeiro pode determinar sua posição e decidir o melhor curso de ação. Se houver um caminho claro para o osso, os fragmentos podem ser guiados, causando danos mínimos. Caso contrário, é melhor quebrá-los em seus componentes e regenerar o osso usando os fragmentos como nutrientes, Lit disse. Tista, em vez disso, cuidava dos afetados por doenças congênitas, aliviando-os dos sintomas ou curando a própria doença sempre que era capaz. A diferença entre um curandeiro profissional e um rejuvenescedor como eu, é que, a menos que alterem sua força vital, o primeiro só pode ajudar o corpo de seu paciente no que deve fazer, enquanto eu não preciso de magia de nível 5 para causar mudanças. Então, por exemplo, ao tratar alguém que sofre com as consequências do envelhecimento, só um rejuvenescedor pode estimular o corpo a se corrigir de acordo com o que era quando era mais jovem. A informação ainda está lá, mas foi sobrescrita com o tempo, de forma que algumas condições agora são consideradas normais. O que você precisa fazer é restaurar essa informação, identificando cada anomalia e fazendo o corpo parar de considerá-las normais. Dessa forma, o metabolismo do paciente não apenas cura o dano, mas retorna o corpo ao estado em que estava antes de ser ferido. Outro exemplo é uma fratura mal curada que deixa uma perna aleijada. A magia de nível 3 é inútil naquele ponto porque a fratura foi curada naturalmente. Um curandeiro profissional será forçado a quebrar o osso novamente e corrigi-lo corretamente, mas então o paciente ainda suportará as consequências de ambas as fraturas. O rejuvenescedor, em vez disso, fará o corpo lembrar como um membro deveria ser. O osso então se recomporá como se nunca tivesse sido quebrado. Em primeiro lugar, muitos curandeiros e pacientes tentaram entender o que Lita estava dizendo, mas sem o revigoramento ou os feitiços que ele inventou que simulavam os efeitos de sua técnica de respiração, nenhum de seus ensinamentos fazia sentido. Juntos, os três curandeiros conseguiram esvaziar algumas alas antes que a exaustão se tornasse insuportável. Lit proibiu Tista de usar o revigoramento, para que seu corpo fosse forjado ao suportar o uso de tantos feitiços consecutivos e sua mente se acostumasse a manter o foco mesmo quando estivesse cansada. Ele sabia por experiência própria que nem sempre era possível usar revigoramento e queria que Tista fosse capaz de se curar caso sua garganta fosse danificada. Lit tinha visto muitos despertos morrerem em suas mãos porque confiavam muito em sua técnica de respiração. Lit e sua família passaram o resto das férias em Jambel pacificamente. Ele aproveitou o tempo enquanto os outros tiravam uma soneca da tarde para visitar os hospitais locais e ensinar seus dois aprendizes o máximo que pudesse. O Barão Vialon ficou comovido com a dedicação deles e Lit ficou feliz em ganhar o respeito do homem que seria encarregado de supervisionar suas minas, ao mesmo tempo em que finalmente teve a oportunidade de colocar as habilidades de Tista à prova. Dois pássaros com uma pedra.
Poucos dias antes de voltarem para Lutia, os Verens estavam indo para o bairro dos Padeiros comprar alguns doces como lembrança para seus amigos em casa, quando gritos e sons de cavalos galopando encheram o ar. Deve ter havido um acidente. Malditos nobres e suas carruagens, Lip disse. A maioria das pessoas se movia a pé e a falta de tráfego os tornava descuidados. Isso, somado à pressa de cocheiros que, assim como seus mestres, davam pouco valor à vida humana, era a receita para um desastre. No entanto, o que Lip viu disparando de uma esquina não foi uma diligência, nem um jovem dandy em cima de sua raça pura. Era uma coluna de invasores correndo na direção da mansão do barão. O que diabos um bando de criminosos está fazendo aqui? Não há nada que valha a pena roubar em Jambel, Lip disse, lamentando ter mantido sua visita em segredo. Ninguém em sã consciência atacaria uma cidade com um arquimago. Mesmo assim, até que seu aprendizado com Failwell começasse, seus rivais despertos ainda podiam explorar o ressentimento que velhas e novas linhagens mágicas tinham contra Lip para seus fins. Lip não queria ofender todos os nobres cuja oferta de hospitalidade recusara, por isso pediu ao barão que não divulgasse seu paradeiro. Isso, junto com o inverno ainda prolongado e a localização remota de Jambel, garantia que ninguém saberia sobre suas férias até que fosse tarde demais. Deve ser para o aniversário da baronesa Haas, disse. O barão me disse que, nesta época do ano, todos os Olives locais vêm aqui para dar a ele a oportunidade de escolher o melhor presente para seu. Lita havia usado magia do ar e do espírito para se certificar de que sua família estava segura na calçada, mas nem todo mundo tinha o sangue frio para considerar um grupo de mercenários como um aborrecimento menor e reagir de acordo. Por medo, um pai falhou em agarrar seu filho e arrastá-lo para fora da estrada antes que o jovem fosse atropelado por um dos cavalos. Mesmo em circunstâncias normais, Lip não se importava com a vida de um estranho. Agora que sua família estava na linha de fogo, todo o lugar poderia queimar pelo que ele se importava. No entanto, quando ele se virou depois de se certificar de que todos estavam sãos e salvos atrás dele, os olhos de Lip caíram inconscientemente no jovem caído. Ele tinha cabelos castanhos, um crânio rachado e sangrava pela boca devido a ferimentos internos. Talvez tenha sido apenas uma coincidência, ou talvez tenha sido a mão cruel do destino, mas entre seus ferimentos e o irmão mais velho segurando o corpo quebrado do jovem, a cena era exatamente como Lip imaginou que teria sido se ele estivesse lá por carro após o atropelamento. Suas pupilas dilataram-se e sua respiração tornou-se irregular quando as últimas imagens de seu falecido irmão passaram diante dos olhos de Lip. Ele começou a virar a cabeça do jovem para Aran sem parar, tentando se acalmar. Esse não é caro, seu irmão está morto. Você tem apenas um irmão mais novo e o nome dele é Aran. Ele precisa de você agora, então não faça nada estúpido. Lee pensou enquanto um suor frio encharcava suas roupas. Capítulo 980, Deuses entre nós dois. Por mais que Lee tentasse se conter, sua mente continuava voltando no tempo, para aquela noite terrível. Então, um dos invasores percebeu o colar de ouro de Elina e conduziu seu cavalo enquanto estendia a mão para arrancá-lo. Infelizmente para ele, Elina pegou Aran para se certificar de que ele não fugisse em pânico e estava segurando criança nos braços. Tudo que Lip pôde ver foi uma mão apontada para o pescoço de sua mãe e um carro correndo contra seu irmão mais novo. A sombra de Lip ganhou vida quando ele piscou na frente do bandido com guerra entre as mãos, enquanto a lâmina furiosa ainda estava envolta em chamas esmeralda de sua invocação. Um único golpe foi tudo que Lip precisou para abater o cavalo e seu cavaleiro. Eles não derramaram uma gota de sangue graças ao fogo e às trevas que percorriam a guerra. Os cadáveres se transformaram em uma névoa fina antes mesmo de tocar o solo, como se nunca tivessem existido. Ao mesmo tempo, a obscuridade em torno de Lith se espalhou como um sol negro e infectou com espírito e magia negra todas as outras sombras que tocou. Não importa se eles pertenceram a um poste de luz, um prédio ou uma pessoa, todas as sombras se juntaram e envolveram a área. Feche os olhos deles. Eles não devem ver isso. Isso foi tudo que Lith conseguiu dizer antes de piscar novamente.
Para os invasores, era como se estivessem sob o ataque de um exército inteiro. Lee parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, atacando sem qualquer aviso e matando muitos com apenas um golpe de sua lâmina ou mão. A escuridão tornava impossível ver além de alguns metros, então os invasores diminuíram a velocidade e se reagruparam para não deixar nenhum ponto cego. Seus cavalos eram bem treinados e tinham visto magia o suficiente para não entrar em pânico. Manter a cabeça fria enquanto assumiam uma formação perfeita não os poupou de seu destino. Foram os cavalos, não os homens que formaram o círculo, que deixaram bastante espaço atrás deles para que Lee aparecesse e os decapitasse todos de uma vez com um movimento circular de sua lâmina. Lá. Uma mulher de 30 e poucos anos apontou para Lee com sua varinha, liberando uma torrente de raios de nível 3. Seus camaradas seguiram seu exemplo, evocando uma tempestade violenta antes que Guerra ainda tivesse que cortar o último pescoço. Para prosperar na dureza do norte, violência e bravata não eram suficientes. Até os bandidos eram bem treinados e equipados. Lee tentou e falhou em ativar a dominância. Os raios eram muitos e rápidos para sua técnica amadora. Mesmo seu núcleo azul, junto com seu domínio sobre a magia do ar, não era suficiente para controlar tantos feitiços poderosos ao mesmo tempo. No entanto, ele não estava sozinho. A lâmina furiosa tentou apoiar a dominação de seu mestre, mas não tendo ideia de como a habilidade funcionava, a espada também falhou. Mesmo assim, Guerra captou as intenções de Lee e ativou a habilidade do mundo dos espelhos que Orion havia infundido na lâmina após aperfeiçoar o encantamento. Esse feitiço foi impulsionado pela força de vontade de Lee e Guerra, permitindo-lhe absorver a tempestade dentro da lâmina por uma fração de segundo antes de enviá-la de volta contra seus lançadores após reforçar os feitiços com a mana de Lee. Cada raio agora era tão poderoso que matava seu alvo, apesar dos invasores usarem proteções encantadas. Os saqueadores restantes não conseguiam ver nada, mas ainda podiam ouvir os gritos de morte e reconhecer as vozes familiares. Além disso, cada um deles sabia o que significava o cheiro de ozônio misturado ao de churrasco. Nós fomos armados. Jambel tem magos. Recuar. Nós devemos o homem que liderava o ataque congelou de horror quando sua própria sombra cobriu sua boca com uma mão enquanto o sufocava com a outra. O choque de ver seu próprio rosto se contorcer em uma careta de ódio, olhando para ele através dos buracos brancos que substituíram seus olhos, o tornou incapaz de resistir. Vendo a massa negra atacando seu líder, os invasores pensaram que era um morto-vivo. Eles se lançaram na sombra, apenas para matar seu camarada. O que diabos é essa coisa? Uma mulher perguntou ao perceber que seu machado não encontrou resistência ao passar pela sombra viva. Seu horror se transformou em desespero quando mãos negras emergiram do solo, arrastando os cavalos e seus cavaleiros enquanto sugavam sua força vital. Só então eles notaram os olhos brancos pertencentes ao exército invisível que os cercava. Quando o sol voltou, não havia mais vestígios dos invasores. Até mesmo o jovem entre os braços de seu irmão mais velho estava tão em forma como um violino. Você está bem? Lee voltou ao lado de sua família enquanto sua raiva fazia as nuvens cobrirem o céu e baixava a temperatura em vários graus. Sinhaas assentiu, meio assustado e meio orgulhoso de seu filho. Para a maioria deles, foi a primeira vez que o viu como um lutador em vez de um curandeiro. Eles haviam ouvido as histórias de Lee sobre suas lutas, mas nem mesmo os hologramas os haviam preparado para a brutalidade que um único golpe de guerra provocava. Aran e Lery ainda choravam, enquanto os trigêmeos haviam dormido durante os acontecimentos, como se nada tivesse acontecido. Traga-os para casa e proteja-os até meu retorno. Já vi esse esquema no passado. Metade dos bandidos atinge o alvo, enquanto a outra metade mantém os portões da cidade abertos. Lee disse a Tisteinalrond antes de se desviar para a entrada de Jambel. As ruas estavam em chamas porque os saqueadores colocaram tudo em chamas para forçar a milícia a dividir o foco. Entre as casas em chamas, os cidadãos feridos e os inimigos lutando pelo controle das paredes, o barão Vialon estava com as mãos ocupadas.
Alita apareceu acima dos portões, entendendo o que ia acontecer à primeira vista. A primeira onda se disfarçou como mercadores e derrubou os porteiros enquanto o resto de suas forças saíam correndo de seu esconderijo. A julgar pela rapidez e eficiência que eram, os invasores prepararam cuidadosamente o assalto, aprendendo a rotina dos guardas e esperando o momento em que a segurança fosse mais relaxada. Meio-dia. Muitas cidades se acostumaram a lutar principalmente contra mortos-vivos, e com o sol brilhando acima de suas cabeças, os guardas se sentiram muito confiantes. Alita reconheceu muitos dos soldados caídos. Alguns eram parentes daqueles que ele curou, outros ele mesmo curou. Ele começou a respirar regularmente, conjurando com revigoramento um pilar de luz azul que conectava o solo com as nuvens de tempestade. A cada respiração que ele dava, a tempestade ficava mais forte. Com cada respiração que ele dava, ele separava aliados de inimigos. Mjolnir. Alita ergueu as mãos e um raio natural o atingiu. Ele percorreu seu corpo, sem causar nenhum dano, pois foi dividido em incontáveis raios que atingiram suas marcas com precisão cirúrgica. A corrente formou um maremoto que varreu o solo e atingiu até mesmo aqueles que ainda lutavam dentro das muralhas da cidade. No entanto, apenas os invasores morreram. A batalha e o trovão terminaram em uníssono. Alita abaixou os braços, fazendo as nuvens desaparecerem junto com a mana que as controlava. Ele desceu lentamente, precisando apenas de um aceno de suas mãos para apagar o fogo e resgatar aqueles que permaneceram presos em suas próprias casas até aquele momento. Você viu isso, filho? Barão Vialon disse a Kotu enquanto eles prestavam primeiros socorros aos feridos. É por isso que não há necessidade de orações. Você não precisa olhar para o céu para ver os deuses. Eles já andam entre nós. Continua no próximo vídeo.